Voltei, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. E para encerrar esse prólogo belíssimo de Nietzsche, vamos ler o último aforismo, mais conhecido como aforismo 8. Vamos à leitura do aforismo. Nenhum psicólogo e leitor de signos deixará de perceber, por um instante, em que lugar do desenvolvimento descrito se inclui ou está o presente livro. Mas onde existem hoje psicólogos? Na França, certamente, talvez na Rússia, não na Alemanha. Com certeza, na Alemanha, não. Não faltam motivos por que os alemães de hoje não pudessem tomar isso como uma distinção. Muito mal para quem, nesse ponto, é bem pouco alemão de ânimo e de índole. Este livro alemão, que soube encontrar seus leitores num vasto círculo de povos e terras, há quase 10 anos ele circula, há 8 anos, né? E que deve entender de música e da arte da flauta, para seduzir também os ouvidos estrangeiros esquivos. Precisamente na Alemanha, este livro foi mais negligenciado, foi menos ouvido. Por que motivo? Ah, ele exige muito, foi a resposta. Ele se dirige a pessoas que não vivem atormentadas por uma obrigação boçal. Ele pede sentidos delicados e exigentes. Tem necessidade do supérfluo, da superfluidade de tempo, de clareza de céu e coração, de ótium, que é o ócio, no sentido mais temerário. Coisas boas que os alemães de hoje não podem ter e, portanto, não podem dar. Depois de uma resposta tão ajuizada, minha filosofia me aconselha a calar e não fazer mais perguntas. Sobretudo porque, em certos casos, como diz o provérbio, só se permanece filósofo mantendo silêncio. Nice, primavera de 1886. Então, aqui Nietzsche está sendo extremamente irônico, satírico, né? Com a própria Alemanha, com o seu povo que ignoraram sua obra, né? Pelo menos ali no início. Então, Nietzsche fecha a introdução situando o próprio livro no itinerário do espírito livre e lançando uma dura crítica ao ambiente intelectual da Alemanha de sua época, né? Como está bem explícito aí, né, a sua ironia em comparação com a França e até com a Rússia, né? Muito bem. Então vamos para os nossos comentários. Vamos lá. Ver se dessa vez vai de primeira. Vamos lá. Muito bem. Então, humano demais é do humano, Nietzsche, prólogo, aforismo 8, que recebe o título de ótimo, que é ócio. Vamos ver de que é esse ócio, né, para Nietzsche. Então vamos lá. Primeiro ponto, o teste para os psicólogos e o vazio alemão. Nietzsche é cruel, né? Vamos lá. Nenhum psicólogo e leitor de signos deixará de perceber por um instante em que lugar do desenvolvimento descrito se inclui ou está colocado o presente livro. Mas onde existem hoje psicólogos? Ele pergunta, mas onde existem hoje psicólogos? Na França, certamente. Talvez na Rússia, mas na Alemanha não. É claro que aqui psicologia para Nietzsche não é como nós entendemos a psicologia hoje, tá? É muito menos a psicologia de autoajuda. Aqui, psicologia é uma busca interior, é uma volta para o interior com questionamentos sobre nossas crenças e verdades absolutas.
Então, é essa visão de Nietzsche sobre psicologia, que ele encontra na França, talvez na Rússia, né, com Dostoiévski, que ele gostava muito, mas na Alemanha não tinha esse tipo é, vamos dizer, de perspectiva filosófica. Não existia isso. Vamos lá. Nietzsche abre o trecho desafiando o leitor. Quem possui sensibilidade psicológica? Quem é um leitor de signos? Enxerga imediatamente que humano demasiado humano é justamente o registro daquele período de transição, convalescença, né? Transição, convalescença e liberação, descrito nos aforismos anteriores. Em seguida, ele desfere um golpe na cultura alemã, que também é alvo de sua crítica, né? Do seu tempo. Ele elogia a tradição psicológica da França. Então, aqui tem o La Rochefoucauld, Stendhal e Montaigne, que não são psicólogos, estou falando, mas são pessoas que se voltam para a questão da cultura e de seus valores numa perspectiva mais crítica, mais aprofundada, entendeu? E o olhar profundo da literatura russa, como Dostoiévski, que todo mundo sabe que Nietzsche gostava muito das questões trazidas por Dostoiévski, né? No Memórias do Subsolo, no Crime e Castigo, o próprio Raskolnikov, né? Era uma figura muito importante para Nietzsche, que simbolizava muito a sua visão filosófica, né? E essas questões morais que Dostoiévski trazia, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Lá dos Karamazov, essas questões que colocam em xeque todo esse legado cultural que nós estamos inseridos passivamente. Então, ele vislumbra isso em Dostoiévski. Então, talvez na Rússia, né? Enquanto acusa os alemães, seus contemporâneos, de estarem cegos, né, e insensíveis para a psicologia da alma, como eu falei, né? Então, Nietzsche tem é, todo, todo aquele conhecimento, toda e qualquer instituição, povo, cultura, que tem essa perspectiva da vida, vamos dizer assim, limitada em algum tipo de sistema fechado e totalitário, é como que esse tipo de sistema, ele tem que perecer. Por quê? O tempo exige isso. Então, Nietzsche acredita nesse, né, vamos dizer assim, numa certa lógica da história, do pensamento, né? Mesmo que seja metaforicamente. Então, existe um destino, né? A gente viu no aforismo passado, existe um destino que se dispõe dos homens para alcançar um objetivo. Só que os homens, ele precisa se dispor dos homens para conseguir esse feito, né? Realizar essa tarefa. Só que os homens são muito resistentes. Então, os espíritos livres são homens e mulheres que vão auxiliar, vamos dizer assim, vão auxiliar o destino a realizar a tarefa no todo. É uma coisa quase que impossível, né? Mas que muito semelhante lá, o Zaratustra, que faz esse paralelo com, com o evangelho, né, cristão. Então, o Zaratustra é esse espírito livre que desce da montanha para auxiliar os homens a atravessar, a fazer a metamorfose. Tanto que ele fala, tem um momento que o Zaratustra fala: eu não sou o fim, eu sou a ponte. Então, vocês precisam me atravessar para realizar a metamorfose do homem ao além do homem. Então, eu sou a ponte. Não só ele, mas muitos outros serão essa ponte. Eu posso ser ponte, você pode ser ponte, quando você revela essa perspectiva filosófica. Você pode provocar na pessoa que ela também embarque nessa tarefa, entendeu? Então, essa era a proposta de Nietzsche e o seu objetivo com a sua filosofia. Vamos para o segundo ponto.
Então, a arte da sedução e o pretexto da rejeição. Diz Nietzsche. Este livro alemão, que soube encontrar seus leitores num vasto círculo de povos e terras, né? Então, aqui, ele, o humano, demasiado humano, já com 8 anos de circulação, já tinha aí conseguido alcançar pessoas fora da Alemanha. Precisamente na Alemanha, este livro foi mais negligenciado, né? Foi menos ouvido. Olha, por que motivo? Qual o motivo que davam? Ele exige muito, foi a resposta. Ele se dirige a pessoas que não vivem atormentadas por uma obrigação boçal. Ele pede sentidos delicados e exigentes. Tem necessidade do supérfluo, da superfluidade de tempo, de clareza de céu e coração, de ótium, no sentido mais temerário. Entendeu? Nietzsche observa o contraste. O seu livro viajou o mundo e conquistou leitores estrangeiros através do seu estilo ritmado. A arte da flauta, que é uma brincadeira com Schopenhauer, né? Schopenhauer tocava flauta e Nietzsche certamente faz essa brincadeira de que a flauta dele seria, né? A sua filosofia como flauta seria mais eficiente que a flauta de Schopenhauer, né? Mas foi solenemente ignorado em sua própria pátria. A desculpa dada pelo público alemão revela muito sobre a crítica nietzschiana, a modernidade industrial e burocrática. Então, a obra exige delicadeza de sentidos e o verdadeiro ócio, nobre e contemplativo. A questão dos valores, né? Então, o ócio poderia ser considerado um valor aristocrático, né? É o senhor ali de terras que tem tempo de sobra para ficar pensando. O que acontece aqui é que, por exemplo, nós que não somos aristocratas, entendemos o ócio como um vício, a vagabundagem, né? Mas só que o ócio, na verdade, não é um vício, é uma virtude. Então, como aquelas pessoas que não tinham a oportunidade, né? Não tinham o privilégio de experimentar o ócio, porque precisavam trabalhar para o seu sustento, na verdade, elas, elas não conseguem, né? Não têm o privilégio de se dispor dessa virtude. Só que quando essa gente trabalhadora vai ensinar para os seus filhos o que é virtude, a virtude é o trabalho e não o ócio, entendeu? Por quê? Porque eles não dispõem do ócio, porque não podem. E como o ócio está atrelado ao senhor de terra, eles vão entender que o ócio é um vício. E por que que é um vício? Porque ele só está disponível a quem tem poder, né? A quem tem poder financeiro. Então, o que acontece? É aquela visão que, conforme a gente for estudando Nietzsche, vocês vão se deparar, é a moral do ressentimento. Então, esse sujeito ressentido cria uma moral que inverte os valores. O ócio se torna vício e não virtude. Agora, não é porque você não tem acesso ao ócio, devido ao seu contexto, que o ócio vira vício, entendeu? Não. Se você, aí de novo, aquela escada de valores, o ócio ou a obrigação, né? Que Nietzsche vai falar dessa obrigação boçal. Então, o ócio, para mim, é superior a essa entrega boçal, vamos usar aqui essa entrega boçal de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter tempo. Então, o ócio continua sendo virtude. Não é porque você não pode se dispor do ócio que ele deixa de ser virtude. Ele continua sendo virtuoso, por quê? Porque ele proporciona a você um tempo para você mesmo. Ou seja, qualidade de vida. E qual é a referência de Nietzsche? A vida. Então, o trabalho é justamente o contrário. Você abre mão de um tempo para si mesmo, para trabalhar
e conseguir o seu sustento. Veja bem, não quer dizer que o trabalho seja algo ruim, não é isso. Mas ele não é superior ao ócio. Então, quando Nietzsche vai criticar os alemães do seu tempo, ele critica justamente nesse contexto, de que o alemão ele abriu mão de ter a oportunidade de desfrutar do ócio e, no seu lugar, ele coloca como virtude maior esse trabalho. Não ter tempo para nada, sempre voltado para o trabalho, para obrigações que ele coloca sobre si mesmo. Entendeu? É, tanto que ele fala aqui, ó, no comentário, ócio nobre contemplativo, né? Uma coisa nobre mesmo. Olha só, para Nietzsche, o, o espírito livre, o nobre, entendeu? A moral do nobre, dos senhores, não tem nada a ver com classe social, tá? Nietzsche não tem nada a ver com Marx. Deixa eu deixar aqui bem claro. Nietzsche não tem nada a ver com Karl Marx, pelo amor de Deus, tá? Se aí estão dizendo, se conseguem fazer isso aí, né? Essas ligações mirabolantes, problema de quem está fazendo. Mas não tem nada a ver, tá? Então, o espírito livre não tem nada a ver com classe social. Tem a ver com a pessoa. Quer ver um exemplo aqui, bem grosso, né? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, a minha vida sempre está atrelada à proximidade com a favela. Então, o carioca, ele vive próximo da favela. Você pode ser rico, pobre, você sempre vai estar muito próximo da favela. Você vai jogar bola com as pessoas que moram na favela. Você vai frequentar a escola que os moradores da favela também frequentam. Você vai frequentar a padaria, né? Tudo. Você vai para o jogo de futebol junto com o morador da favela. Tá tudo misturado, certo? Não quer dizer que o sujeito privilegiado que mora na zona sul do Rio de Janeiro, ele consiga desenvolver essa metamorfose do espírito livre de Nietzsche. Tem nada a ver. E, de repente, um morador da favela consiga. Nietzsche fala sobre isso. Independe de classe social. Isso é da pessoa. Isso é uma coisa íntima. É de cada pessoa. Então, são pessoas específicas que realizam essa tarefa. E elas, como, vamos dizer, como pregadores dessa filosofia, passam a filosofar dessa forma e influenciar pessoas. Entendeu? Então, não tem nada a ver com revolução, classe social, tem nada a ver com Karl Marx. Nada a ver com Hegel, com Kant, muito pelo contrário. E vai criticar tudo isso aí, que são sistemas fechados. O hegelianismo, o kantismo, o marxismo são sistemas fechados que se entendem puros, detentores de uma verdade absoluta, e que todo aquele que quer fazer parte dessa escola filosófica tem que seguir ali à risca os seus dogmas. Quase igual uma religião. Igual uma religião sem Deus, mas a mesma proposta religiosa. Então, falou em sistema filosófico fechado, qualquer sistema fechado, totalitário, esquece que Nietzsche não tem nada a ver com isso. Beleza? Muito menos o nazismo, tá? Muito menos nazismo, stalinismo, qualquer ditadura maluca aí de esquerda ou direita. Tá? Não tem nada a ver com Nietzsche. Tá bom, seguindo aqui, depois dessa digressão, então, na visão de Nietzsche, a sociedade moderna alemã vivia lá soterrada pelo trabalho mecânico, pela pressa e pelo dever boçal, tornando-se incapaz de degustar um pensamento livre, sutil e desinteressado. Você está alienado de si mesmo, né? Esse tipo de trabalho é alienante de si mesmo, com certeza, com certeza. Uma coisa que eu vou falar agora, naquela classe trabalhadora de ontem, de hoje, sempre tem ali.
indivíduos que questionam tudo aquilo ali. Que questionam tudo aquilo ali. E questiona de uma forma individualista. Só que esse questionamento para ele mesmo reconhece como algo falho, um erro. Se for religioso, um pecado. Por quê? Ele está inserido numa cultura. Uma cultura que domina o seu pensamento, que já define o que é certo e o que é errado. Então ele mesmo se condena quando vem esses pensamentos. Então esse sujeito, para conseguir a liberação desses valores, ele vai ter que passar por uma ruptura muito radical. É o que aconteceu com Nietzsche, aconteceu comigo e com muitas outras pessoas. Então a liberação vai ser muito traumática, é o que Nietzsche diz, mas só que necessária, entendeu? É por isso que é uma filosofia do indivíduo, da pessoa, do sujeito, e não voltada para convencer as massas, como foi Hegel, Marx, né? A intenção era convencer as massas, dominar as massas, para que as massas cumprissem uma finalidade decidida por um grupo de intelectuais, entendeu? Que não tem nada a ver com Nietzsche, tá bom? Quem discordar, fica à vontade para discordar, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Cada um no seu, na sua perspectiva filosófica, aqui achar melhor para si mesmo, né? Muito bem. Vamos seguir para o próximo ponto. A ironia final, né? Tem muita ironia nesse aforismo, do silêncio filosófico. Isso aqui também é pura ironia. Ó, coisas boas que os alemães de hoje não podem ter e, portanto, não podem dar, né? O ócio, né? Depois de uma resposta tão ajuizada, minha filosofia me aconselha a calar e não trazer mais perguntas, sobretudo porque, em certos casos, como diz o provérbio, e era um provérbio mesmo, né? Só se permanece filósofo mantendo o silêncio. Essa, esse provérbio aqui é tipo aquilo que a gente fala assim: fulano de tal calado é um poeta. Quando você acha que a pessoa falou muita besteira e gosta de falar muita besteira, aí a gente costuma ironizar e fala assim: ó, fulano de tal calado é um poeta. É tipo isso o que se tornou hoje esse ditado. Então tá. O encerramento do prólogo é de uma elegância irônica formidável. Fingindo, né? Fingindo concordar com a desculpa de que os alemães simplesmente não possuem o tempo e a sensibilidade necessários para compreendê-lo, Nietzsche recorre ao célebre ditado latino, né? Esse aqui é o ditado latino mesmo, né? É o citacuisses philosophus mansicis. Se tivesses ficado calado, terias permanecido filósofo. Ou seja, imagina numa reunião, o sujeito está calado e de repente ele resolve dar a sua opinião. E é um desastre. Mas, ó, se você tivesse ficado calado, todo mundo ainda acharia que você fosse um filósofo. Mas foi abrir a boca e a gente percebeu que você é um tonto. Ó, ao dizer que prefere calar para não constrangê-los ainda mais, ele, na verdade, dá a última palavra, reafirmando que seu livro não é para a massa apressada, mas para os poucos capazes de exercer a paciência da leitura atenta. Então, como estava falando antes. E ironia, muita gente confunde o que significa ironia, né? Ironia é você dizer que vai fazer alguma coisa, mas, na verdade, quando você faz essa coisa, você está afirmando justamente o contrário dela. Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, eu vou me calar. Na verdade, quando ele fala que vai se calar, é que o próprio ato de calar é o ato de falar, criticar a cultura alemã de uma forma bem irônica, né? Então, quando ele diz que, olha, como diz o ditado, né? É, se tivesses ficado calado, terias permanecido filósofo. Como eu já falei muita besteira, eu vou ficar calado. Só que ele não falou besteira nenhuma. Ele está mostrando para os alemães que o próprio estilo de vida deles, a própria cultura deles, faz com que eles não percebam o que é realmente a vida, o que realmente importa da vida. Então, quando eles ficam diante de uma obra como a de Nietzsche, a tendência é ignorá-la. Não é porque eles. Aí que vem o lance. Não é porque eles não entenderam
a propósito de Nietzsche? É por medo, covardia, preguiça, entendeu? Então, eles preferem ficar ocupados. Não tem, por exemplo, muito hoje, fala assim, fulano estudou muito e ficou maluco, não é? É por quê? É tipo uma desculpa que o sujeito encontra para justificar por que ele não estuda muito. Ah, estudar para ficar maluco? Como assim ficar maluco? Tem pessoa que não estuda nada e fica maluco também, né? Mas, então, são fugas que a pessoa não quer, que ela utiliza para não abrir mão da vida que ela está vivendo, a única vida que ela aprendeu a viver e que ela está ali, tipo, vamos dizer assim, sossegada, sem a necessidade de se indispor, né, com toda aquela realidade que ela vive. Ela não quer abrir mão daquilo ali, entendeu? Tem pessoas que eu vou conversar que evitam conversar sobre filosofia, não querem falar sobre esses assuntos, de temas profundos, não querem falar sobre isso, porque se incomoda, porque isso vai abalar todas as suas crenças, entendeu? Então, essas pessoas se negam à tarefa filosófica, se negam essa metamorfose possível de compreensão da vida, entendeu? Então, a filosofia de Nietzsche não é para elas, não é para elas. É para aquelas pessoas que realmente decidem experimentar essa metamorfose, como o próprio Nietzsche experimentou, né? Pois bem, então, à guisa de conclusão, como sempre, né? É, Nietzsche encerra o prólogo situando a obra como a expressão viva da convalescença do espírito livre. Ele ironiza o desinteresse do público alemão por seu livro, atribuindo a falta de cultura psicológica e a incapacidade da vida moderna de praticar o ócio nobre e sutil, indispensável à grande filosofia. Tá vendo? Os alemães não têm psicologia naquele sentido de Nietzsche. Não tem essa volta, não tem esse retorno a si mesmo, de compreender si mesmo. Não tem, não tem o ócio nobre, aquele momento que o sujeito se reserva. Você pode ser um trabalhador, mas existe um momento que você tem que reservar para si mesmo para você fazer vamos dizer, uma autoanálise, verificar suas crenças, sua compreensão do mundo, ler filosofia e de uma forma independente, sem nenhum tipo de viés, você entender que sobre si mesmo opera um legado pesado, verdades absolutas, tudo está sobre você. Toda vez que você vai pensar, vai tirar suas conclusões de algo, aquilo ali não vem sozinho, vamos dizer assim. Ali tem vários elementos culturais, ideológicos, que muitos não foram formados pelo seu intelecto, pela sua compreensão filosófica, mas já estão ali embutidos e assimilados passivamente. Então é preciso colocar em xeque o teu próprio pensamento. Assim, a partir do momento que você começou a pensar e tirar conclusões, você mesmo tem que checar essas conclusões. Checar como é que eu cheguei a essa compreensão. Por que, que eu penso assim? Por que, que eu digo que isso aqui é ruim, isso aqui é bom? De onde veio isso? Então, por isso que é a genealogia da moral, é a gênesis, é buscar o início. Por que, que eu penso assim? Por que eu me comporto assim? Entendeu? Essa é a proposta profunda de Nietzsche. Ok? Então, questão para reflexão, como essa que eu acabei de falar seria uma delas, né? Então, Nietzsche afirma que a leitura dos seus livros exige ócio, né? Ócio. O ócio nobre, né? O ócio nobre. Não é ficar de bobeira. Clareza de espírito e sentidos delicados. Coisas que a rotina agitada e atormentada por obrigações nos rouba, né? Então, na sua rotina atual, o que mais dificulta o exercício desse ócio nobre, indispensável para a leitura,
a reflexão e a contemplação de coisas mais profundas. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Terminamos a leitura do prólogo e o seu comentário. É, Em breve, eu vou fazer uma viagem agora para Curitiba, voltando na segunda. Aí, na semana que vem, eu vou marcar com a Bruni Livros para nós fazermos aqui um resumão de todo o prólogo, tá bom? Então, quem chegou aqui até o final vai saber dessa novidade aí, tá? Então, nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Feita a leitura do prólogo e o comentário dos 8 aforismos. E depois a gente volta com o resumão e depois seguindo a leitura, enfim, da obra, né? Essa obra que vai levar toda uma vida. Talvez eu não consiga completá-la, eu já tenho 56 anos, faço agora em outubro, mas aí a Bruna termina com vocês, né? Obrigado pela companhia e até a próxima. Em pé.